Olá, boa terça-feira para todo mundo! Hoje no Espaço Unisanta tem entrevista, dicas de saúde e carnaval. Isso mesmo, vamos mostrar como foi a folia dos alunos do Colégio Santa Cecília. Mas ao invés de ficar falando, vamos ver como está a edição de hoje. Você aproveitou o carnaval? Descansando, viajando ou só curtindo a folia mesmo? Os alunos do Colégio Santa Cecília comemoraram a festa popular com as tradicionais marchinhas. Música, confete, serpentina, um banquete de frutas e muita fantasia. Essa dupla combinou a fantasia. Vieram iguais para a festa do colégio. Um policial também veio para a matinê. E vocês estão vestidas de quê hoje? Shopkick. Havaianas, Ladybug e outros personagens de desenhos animados também foram escolhidos. Os super-heróis não ficaram de fora. E no Colégio Santa Cecília, os alunos aprendem em sala de aula a importância dessa cultura. A gente todos os anos comemora, esse ano a gente focou bastante nas marchinhas de carnaval, conversando com eles a importância das marchinhas. E eles adoram isso, também colocamos as frutas, que também combina com o clima, né, que a gente vive aqui no Brasil. E está aqui a festa que eles ficam esperando e contando os dias para chegar. E como no carnaval vale tudo, nem o nosso cinegrafista conseguiu ficar ileso. Forte de corpo e mente. A nova atleta da natação Unisanta conversou com o espaço e contou tudo sobre a carreira nas piscinas e o esporte que tanto ama. Eu comecei a nadar aos 3 anos de idade, em Recife, mas não foi assim, na nossa família nunca teve nenhum atleta, nunca teve tipo, vamos sonhar em um dia ter algum atleta. Foi porque eu acho que um pouco antes, a minha mãe ela se chocou, porque eu acho que a Vanderleia, ela tinha perdido filhos afogados. Então a gente, Recife, vai muito pra praia, muito piscina, então ela falou assim, meus 3 filhos têm que saber nadar por uma questão de segurança. E foi literalmente um grande encontro, assim. Desde muito pequenininha eu percebia que para os meus amiguinhos aquilo era uma atividade física pós-escola e para mim eu falava, eu não sei, tinha alguma coisa que me dizia, eu levo jeito para isso, sabe? Então eu sempre levei aquilo com uma seriedade um pouco maior do que com a galera, assim. A galera ia muito para brincar e tudo. E eu falava, não, o que o técnico falava tinha o mesmo peso do que um professor falava para mim. Então foi mais ou menos assim. A minha família apoiou muito, assim, tipo, as competições de Joana, pequenininhas, competições que não tinham muita importância, eram reais eventos familiares, assim. Eu olhava, tava tipo a minha mãe, a minha tia, o meu irmão, pai de pai, todo mundo, e quando acabava, independente de ouro, prata, bronze ou medalha nenhuma, a gente saía para comemorar. Então acho que sem perceber, eles estavam me dando sempre reforço positivo, assim. A natação, independente de vitórias ou não, eram momentos felizes para mim. Se o técnico mandava fazer alguma coisa, por mais que eu não tivesse com muita vontade, eu estava ali por um propósito. Desde pequeno eu sempre tive essa cabeça. E aí as coisas foram evoluindo, sabe? Tipo, tanto eu fui descobrindo possibilidades de uma carreira e de um sonho de competições internacionais e de Jogos Olímpicos, que era uma coisa que eu via na TV, eu jamais me imaginava. Né? Você olha, às vezes, tem atletas que com 5 anos de idade falam assim, o meu sonho é ir para os Jogos Olímpicos. Tem até gravações minhas falando isso, mas eu acho que eu repetia o que eu escutava, né? Eu não de fato sonhava, eu não achava que seria possível. Mas a coisa foi acontecendo, né? Todo mundo falava, você é boa nos 4 estilos, acho que você é boa de medley. E aí eu fui sendo muito bem lapidada e os meus técnicos, eles
respeitaram a minha maturidade, que é um erro muito grande de técnicos que pegam atletas que são talentos e aí enchem os olhos e dão muito treino, muita parte física. O atleta com 15 anos já não quer mais saber. Então, todos os meus técnicos, eles respeitaram isso, né? Durante muito tempo eu pedia mais treino, falava, eu quero fazer musculação. Falava, não pode agora. Eu quero mais treino, não precisa agora. Então, acho que isso foi essencial. Eu dei muita sorte, tanto que hoje eu tô com 29 anos de idade e tô como uma jovem, assim. Eu já tive a motivação de ganhar da menina do lado, eu já tive a motivação de bater um recorde ou de conquistar aquela medalha. Hoje, a minha motivação é assim, o que eu posso fazer a mais? Aonde que eu posso mais evoluir? Eu sou uma pessoa que treina muito forte, mas eu acho que a parte do treinamento mental, da parte psicológica, eu ainda acho que é algo que eu posso buscar, então por que não tentar esse algo mais? Né? Eu ainda estou aprendendo com o esporte, ele ainda está me ensinando muita coisa. Eu ainda estou curtindo muito. Tem gente que fala do tanto que é chato de ter que botar touca e óculos e cair na água e azulejo. Quando eu caio na água, eu falo assim, eu estou em casa. Então, se eu ainda gosto disso, por que não tentar? A Lei Joana Maranhão, porque muitas crianças como eu, quando sofrem algum tipo de abuso, elas retraem. Elas não têm coragem de falar, no meu caso, aquela experiência. Eu sabia que era algo extremamente traumático, doloroso, que não era correto, mas eu não sabia o que era. Eu não sabia verbalizar. Eu tinha 9 anos de idade, na minha casa a gente nunca tinha tocado nesse assunto. E foi uma pessoa de extrema confiança da minha família, então eu pensei, eu não tenho como falar para minha mãe. Diz a minha mãe, eu não me lembro, porque ainda tem memórias que eu não tenho mais, que estão, tipo, retraídas ali, eu acho que melhor que fiquem, que eu tentei falar para ela. Eu tentei falar, mãe, eu acho que ele tentou me dar um beijo. E a minha mãe, por não acreditar e por não querer acreditar que isso fosse possível, ela falou, não, esquece isso, você deve ter confundido. Então eu, de fato, esqueci por muitos anos. E só depois da maturidade, da primeira relação, do primeiro beijo, que eu falei assim, tem alguma coisa muito errada comigo. Eu não sou como as minhas amigas, eu não tenho a mesma libido, a mesma vontade, eu travo com homens, eu não consigo dormir sozinha, tem alguma coisa muito errada comigo. E foi na terapia que eu comecei a trazer tudo aquilo que eu tinha passado para fora, né? E o que se tornou muito mais doloroso, porque eu estava revivendo tudo aquilo com a noção da gravidade, né? E aí, dentro da terapia, eu fui falando para as pessoas próximas a mim, né? Porque eu era uma adolescente que oscilava demais, né? Tipo, picos de euforia e de depressão, e quem estava próximo a mim não entendia, falava, essa menina é louca. E para essas pessoas eu fui falando e elas foram entendendo. E cada vez que eu contava a minha história, eu ia ficando mais leve. Porque eu sentia que as pessoas falavam, pô, eu te entendo agora, ou muitas pessoas falavam, eu já passei por isso também. E, inocentemente, numa entrevista, a repórter perguntou por que eu tinha tido esse pico de resultado e caído depois, e aí eu comentei com ela, porque naquele momento eu estava começando a estar pronta para falar. Só que eu não parei para pensar na minha ingenuidade que a imprensa ela iria querer saber quem tinha feito, né? E a minha mãe, que já tinha visto a própria filha tentar se matar, todo o processo que a gente tinha passado, quando aquilo estourou na imprensa, minha mãe não estava mais aguentando, e aí falou, o nome dele é esse e esse. Só que até então, os crimes de pedofilia, o crime prescrevia quando a vítima fazia 18 anos de idade. O que é um absurdo, porque eu só comecei a verbalizar isso de 17 para 18 anos de idade. Né? Então, a Lei Joana Maranhão ela veio para que, a partir do momento que a vítima faz 18 anos, é que a contagem para a prescrição do crime começa. Né? Então, é um orgulho muito grande para mim de estar encabeçando e empoderando essa luta, né? Mas eu acho que é um passo de tantos outros passos que precisam ser dados ainda. A gente, às vezes não, a gente sempre se revolta muito, porque o pedófilo, de uma maneira geral, ele é aquela pessoa próxima, aquela pessoa que você não espera. Mas não, eu já tentei e é frustrante querer bancar a justiça. Não adianta, a gente não consegue ter a prova cabal. E aí eu percebi que o melhor caminho é a educação sexual. Então é por isso que hoje, todo o período livre que eu tenho de treino, porque isso é um fardo psicológico muito grande, eu vou em escolas que estejam abertas para isso, públicas ou particulares, e eu converso com essas crianças, porque é muito importante que na família e na própria escola
as crianças aprendam que tipo de toque é permitido e qual tipo de toque que não é. Até porque muitas pessoas que foram aparecendo, que foram vítimas dele, algumas pediram para ele parar, disseram não. E ele parou. Então, talvez se eu tivesse dito não ali, mas eu tinha que saber que aquilo era errado e que eu tinha o direito de dizer não. Muita gente diz que coco faz bem para a saúde, mas você já parou para pensar o porquê? Vamos conferir todos os benefícios encontrados nessa fruta. De acordo com Jeremy Rodile, estudioso responsável pela criação do Instituto Rodile, voltado para a alimentação orgânica nos Estados Unidos, o coco está entre os 10 alimentos mais saudáveis do mundo. Além de contribuir para o melhoramento da atividade cerebral, esse fruto também ajuda na perda de peso, além de ser antioxidante e, portanto, responsável por prevenir doenças e retardar o envelhecimento. E não para por aí. Além de todos esses benefícios, o coco pode ser consumido de várias formas diferentes. A água de coco pode ser ingerida em dias quentes e após o exercício físico para ajudar na hidratação. Ela é responsável por fortalecer o sistema imunológico, melhorar a digestão e manter os níveis de colesterol equilibrados. Outra opção é o óleo de coco. Apesar da grande quantidade de gorduras saturadas existentes nesse alimento, especialistas afirmam que elas são bem absorvidas e logo convertidas em energia. Dessa forma, não ficam acumuladas no corpo. Para consumi-lo, basta substituir a gordura usada na cozinha pelo óleo de coco nas mesmas quantidades. E você acha que acabou por aí? A resposta é não. Para quem é intolerante à lactose, uma ótima alternativa é a ingestão do leite de coco. Além de ser uma das opções mais saudáveis quando comparada às outras, o leite de coco ajuda na perda de peso, no controle dos níveis de colesterol e melhora a saúde do coração. Acabou, mas amanhã tem muito mais. Entre na nossa página no Face e deixe sugestões. As críticas também serão muito bem-vindas. Obrigada pela companhia, tchau!